TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cristiane Jung e vou entrevistar hoje o William da Rosa Marques. Ele que é de Três Barras, em Santa Catarina, e vai contar hoje para nós a sua experiência de vida, sua história de vida. Ele que é um jovem no Senhor e jovem também de idade, vai nos contar hoje como que foi a sua experiência, como que ele conheceu o Senhor, como que é a sua vida hoje, que tenhamos todos uma entrevista abençoada. William, seja bem-vindo, muito obrigada, já de antemão já quero te agradecer por aceitar nosso convite e já te pedir para que tu faças a tua apresentação aí para o nosso público. Amém, irmã. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, né, de estar participando do programa. Sim, a minha vida, basicamente, né, como eu não sou uma pessoa bem jovem e não tenho, assim, muitos anos de igreja, assim como tenho irmãos que têm 20, 25 anos, sim, faz pouco tempo, sim, que eu comecei a participar, né, dos grupos familiares, dos cultos, assim, foi em 2021, se eu não me engano. Sim, basicamente a vida da gente, né, ela se resume a viver para nós mesmos, né, antes de conhecer o Senhor. Sim, é E eu creio verdade. que isso tem mudado bastante, assim, através dos anos, por mais que seja pouco tempo. Deus sempre traz restauração, iluminação, né, Sim, bênçãos para a vida da gente. Então, muda depois bastante, do né, William? batismo, né, isso, depois do Mas, batismo a gente muda. mas conta para nós assim, como que era antes a tua vida? A tua vida familiar, como é que era assim? Tu sentia que faltava algo? Eh, Havia discussões? Havia algo assim que dava para notar que Jesus era ausente naquela família, no lar de vocês? Conta para nós como é que era. Tu tens irmãos? Tu convivia com os teus pais? Como que era? Então, irmã, antes da gente conhecer Jesus, né, antes de Deus habitar na nossa alma, assim, a gente tem muitas falhas, né, tem muita raiva, às vezes, muito ressentimento das pessoas. Aí, conforme eu fui conhecendo a palavra, né, sobre o perdão, sobre amar o próximo, sim, isso foi mudando, né, porque às vezes a gente até pode não gostar da pessoa, assim, tipo, a gente não gosta muito da pessoa, mas Deus nos ensina a amar aquela pessoa, né. Então, creio que isso foi mudando, assim, dia após dia, porque Deus foi liberando a unção dele na minha vida e eu fui percebendo, assim, que tudo que a gente faz, né, tem um propósito na nossa vida e muitas vezes a gente espera coisas e a gente não obedece, né? Então, se a gente quer alguma coisa, a gente tem que obedecer primeiro, né? Porque as bênçãos na nossa vida são decorrentes da obediência, Sim. da nossa vida com Deus, né? Da nossa consagração. Que Então, idade tu creio que tá, isso tem mudando. que idade tu estás hoje, William? Eu tenho 15 anos hoje. 15 anos, mas é jovem mesmo. E como é que foi a tua infância? Conta um pouquinho para nós. Tu tens A minha irmãos? infância foi tranquila, assim, tipo, com os meus pais, com a minha irmã, assim, Tu não tens uma tenho, irmã. tipo, muito do que reclamar, assim, não tenho nada para Uhum. reclamar, né? Deus foi tão misericordioso na minha vida que desde a infância, assim, ele tem me levado, assim, para os caminhos dele, porque a minha irmã já era da igreja, né, da Assembleia, aí a gente ia e tudo, mas, assim, tipo, quando a gente é criança, né, a gente não tem muito entendimento, assim, isso foi mudando depois, assim, tipo, de uns 10 anos, 11, que a gente conhece o que é Deus, assim, a gente sabe, assim, o que Deus tem na nossa vida, né, En- qual a nossa função com Deus e tudo. Então tu já tinhas uma aproximação com o Senhor assim por meio da tua irmã que frequentava uma denominação, é isso? É, mais ou menos isso, porque de vez em quando, assim, tipo, a gente ia, sabe, era mais ela que ia, na verdade. Uhum. E aí, vocês residiam, eram os pais e tu e a tua irmã, era assim que era constituído o lar. Isso, Uhum. isso aí. E aí, como é que foi assim?
quando é que despertou em ti, assim, o desejo de conhecer mais um pouquinho? Como é que foi? Conta isso para nós. Quem é que foi usado, assim, para te levar? Foi a tua irmã mesmo? Ou quem que Deus usou para te levar a conhecer o reino? Então, na verdade, foi a minha mãe, né? A tua Porque em mãe. 2021 ela começou a frequentar mais os grupos, assim, né? Conforme ela falou aquele dia. Aí eu ia com ela, assim, mas era só por ir por companheiro, assim, porque eu não ia para ouvir a palavra nem nada, eu só ia lá e ficava esperando eu terminar, sabe? Uhum. Mas daí foi feito um seminário aqui em Três Barras, se eu não me engano, foi cura interior. Aí eu comecei a frequentar também, né? Aí aquilo foi me despertando, né? Eu comecei a frequentar mais os grupos, comecei também a frequentar esse seminário. Aí, quando Deus me chamou, assim, que eu vi o propósito dele na minha vida, foi quando eu comecei a tocar violão, porque eu percebi que aquilo abriu muitas áreas, assim, na minha vida, foi uma bênção na minha vida, que eu percebia que antes de eu começar a aprender a tocar violão, assim, antes de frequentar os grupos, de ter comunhão com os irmãos, eu tinha muita dificuldade de socializar com as pessoas, de conversar. Aí depois disso eu comecei a tocar na igreja, né? E aí eu percebi assim que aquilo foi me ajudando, né? Foi me curando de algumas coisas. E hoje eu posso dizer assim que eu fui curado assim daquele medo que eu tinha assim das pessoas, Tu era bastante porque tímido? é tímido, bastante tímido. Aí Uhum. conforme foi passando o tempo, né, eu fui percebendo, né, porque aquela responsabilidade, né, de estar todo domingo no culto, de ser um levita, aquilo foi Uhum. abrindo assim o meu coração, fui recebendo mais a palavra, mais os mandamentos de Deus, assim. E isso com que idade ali tu tinhas? E já foi em 2021 que tu despertaste assim para participar da cura interior? É, foi em 2021, daí em 2022 eu comecei a aprender a tocar violão, né? Se eu não me engano, eu tinha, deixa eu ver, hoje eu tenho 15, né? Então eu tinha uns 12, 13 anos por aí, Sim. assim. E William, e como é que foi o teu batismo, assim? Quando é que tu sentiu, assim, de descer as águas? Ah, então, foi também em 2022, né? Aí foi, conforme eu fui indo nos grupos, assim, o presbítero foi me explicando sobre o batismo, mais sobre Cristo, né? Porque eu ainda não estava, tipo, apacentado, assim, na igreja, eu não tinha uma realidade do porquê a gente estava ali, para onde a gente ia, assim, tipo, qual o propósito de Deus na nossa vida. Então, conforme eu fui tendo mais conhecimento, assim, o desejo pelo batismo foi vindo, sabe? Sim, foi automático, daí aquilo foi entrando a palavra e a necessidade, né, de realizar o batismo. Muito Sim. bem. E hoje, William, assim, conta para nós como é que tu te sente, assim, hoje, o que que mudou na tua vida? Claro, tu já disseste ali que a timidez era um empecilho, né? Mas, assim, conta para nós, tu tens experiências com Deus, além dessa do louvor, que eu creio que o louvor realmente ele abre, né, os caminhos e que nem tu disseste, assim, a responsabilidade de ter que louvar, não é algo só natural, né? Porque a gente pode pensar assim, ah, mas é natural, tem que fazer bonito para os outros verem, mas vai que a gente entende que o mais importante e o mais bonito que a gente tem para oferecer para Deus é a nossa consagração, né? É a gente fazer um louvor assim, que Deus receba aquilo, né, com alegria por ver assim nossa dedicação. Então conta assim, além do louvor ou mesmo no louvor, tu tens assim experiências para nos contar de como que Deus está agindo assim na tua vida? Então, eu tive uma experiência muito interessante com o livro A Visão Musical, né? Que abre bastante o nosso entendimento, assim, em relação à música, em relação à adoração a Deus, porque antes, assim, eu pensava, na minha opinião, que adorar a Deus era só você estar lá na igreja todo domingo, tá fazendo louvor, tá orando, tá em comunhão com os irmãos, mas aí esse livro me abriu muito a mente, assim, e eu vi que a adoração é todo dia. A gente está em casa, né? A gente está na consagração, está perto do Senhor. Com certeza. A editora oferece esse livro, né? E realmente ele faz toda a diferença, assim, para a pessoa que tem o desejo, né,
de louvar a Deus, que todos nós, segundo um salmo que diz que todo ser deve louvar, né, a Deus, é bem importante realmente, William. E assim, agora eu te pergunto, no teu relacionamento interpessoal, assim, o que mudou depois que Jesus começou a fazer parte do teu dia a dia? Então eu fui recebendo, assim, do Senhor mais paciência, assim, para lidar com certas situações, né? Que antes de conhecer Jesus eu tinha muita raiva, assim, das pessoas. Qualquer coisa que a pessoa fazia para mim, eu já não falava mais com aquela pessoa. Então isso foi mudando, né? Conforme eu fui conhecendo a palavra, conforme Deus foi me iluminando. Então eu creio que hoje eu sou muito mais paciente, assim, graças ao Senhor. Eu Amém. relevo, assim, tipo, as coisas, né? Porque Deus nos ensina a amar o próximo, né? A ter paciência, a ter humildade, a ter mansidão. E com relação ao perdão também, né? Que as Sim, pessoas têm direito de fazer coisas para nós, né? A gente precisa limpar o coração. Com relação a sim. isso também, assim, acho que também tu pode comentar algo para nós. É, porque cada um, assim, né, tem o livre-arbítrio, né? Se quer fazer o mal, se quer fazer o bem, mas a gente tem a função, né, a obrigação de perdoar, né? Quantas vezes for preciso, então creio que isso também foi mudando, assim, o Senhor foi me dando a graça que o meu coração foi se abrindo para o perdão, e hoje eu não tenho mais ressentimento, nem mágoa das pessoas, assim. Glória a Deus. Irmão, e como é que é a tua busca hoje, assim? Tu tens uma disciplina diária? Como é que tu procura, assim, organizar a tua busca? Você é bastante intenso aí, também as atividades da igreja são intensas? Sim, irmã, tipo, a busca, né, a gente sempre tem que tá ali olhando a palavra, né, meditando, para que cada vez mais a restauração possa vir na nossa vida, né, para que cada vez a gente venha expressar mais Cristo, porque diz, né, na palavra, a boca fala do que está cheio o coração, né. Então a gente tem que estar sempre ali na mesa, né, em comunhão com os irmãos também, porque eu creio que isso foi que me ajudou, né. Então eu creio que seja isso. E as pessoas, tu nota, assim, que as pessoas percebem essa diferença em ti? Alguém já comentou isso? Puxa, William, mas tu tá diferente. Então, assim, a gente sempre tem mudança na nossa vida, né, porque às vezes a gente fazia coisas assim que não estavam nos padrões de Deus. Aí a pessoa vem e pergunta, ué, mas o que aconteceu? O que que aconteceu? A gente tem que falar, né? É Deus que muda a gente, porque a gente até pode tentar um autoaperfeiçoamento assim humano, mas aquilo não vai durar, né? Porque aquilo não foi do Senhor, aquilo é muitas vezes pela nossa própria vontade. Então eu creio que quando a gente recebe a iluminação da palavra, aquilo flui muito mais, aquilo vai muito além assim dos ambientes naturais, e aquilo tenta aqueles sentimentos, assim, aquela bênção de Deus conquista as pessoas, né? Tu és estudante hoje em dia, William? Hoje eu estudo, aham. Então, tu sente essa diferença também junto aos teus colegas? Ah, assim, tipo, na escola, assim, sempre tem, assim, tipo, confusão, assim, na escola, assim, e eu percebia que antes eu era muito mais, eu gostava muito mais de brigar com as pessoas, e hoje eu não levo tanto por esse caminho, né? Eu tento orar, tento Procura se desviar. isso, tento falar para Deus, né? Traz a paz no meu coração, para que eu não venha mais a voltar, a retroceder, né, e expressar o velho homem novamente. Bacana. William, tem alguma consideração assim ainda que tu queiras fazer? Vou te perguntar assim, tu hoje, se tu olha para tua vida hoje e antes do Senhor fazer parte, se Então, fizesse uma assim, proposta assim para tu voltar lá para aquela vida de antes. eu não voltaria, né, porque hoje, assim, a gente tem muito mais coisas boas para contar, né, antes a vida era só tristeza e preocupação, e nervosismo, assim, brigar com as pessoas e muitas vezes viver pela nossa própria vontade, né, e hoje, assim, eu percebo que a vida da gente melhorou muito, né, na minha vida, porque a gente foi restaurado, né? Ainda tem
muita obra para fazer na nossa vida, mas eu creio que conforme o tempo vai passando, a gente vai conhecendo e praticando a palavra, todas as coisas vão se aperfeiçoando na nossa vida, né? É verdade. Muito, olha, assim, interessante, sabe, a forma como Deus tratou, né, com a tua vida. Quero te pedir, então, William, assim, que tu deixe umas considerações finais aí para o nosso público. Às vezes a pessoa que está ouvindo, ela está entristecida, enfim, né, tem algum problema para resolver. O que que tu diria, assim, para o público? Eu diria, assim, tipo, para os irmãos, né, continuarem a busca, né, porque na palavra, porque a Bíblia, né, ela é um manual, assim, na nossa vida, que nos ensina a perdoar, a amar, nos ensina tudo, né, e muitas vezes só falta a gente olhar ali, praticar e aplicar aquilo na nossa vida, que tudo melhora, né. Eu Amém. percebi isso em relação, assim, tipo, à minha vida, com a ansiedade, que, tipo, qualquer coisa que, em qualquer lugar que eu ia, eu tinha ansiedade, assim, tipo, o que que as pessoas vão dizer de mim, se eu conversar com as pessoas, o que será que elas vão pensar? Então, eu creio que isso tem mudado muito a minha vida, assim, a palavra tem me ajudado, né? Creio que seja isso. Muito bem. Muito obrigada mais uma vez, William, pela tua disponibilidade. E que Deus continue assim operando na tua vida para te fazer um homem, um servo, né, fiel, assim como eu creio que tu és e perseverante na palavra. Eu abençoo a ti e a tua família e quero agradecer a vocês também que estão nos assistindo, declarar um Deus abençoe e até o próximo Janela do Céu. Então, Deus abençoe, irmã, Deus abençoe os irmãos que estão ouvindo aí, e que Deus possa nos edificar cada dia mais, né? E que nós possamos ser realmente servos dele. Amém. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.